Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Esta noite seja aquecida também pelas energias dos benfeitores espirituais desta casa de trabalho e oração. Uma bênção de Jesus. A morte ainda é um dilema para muitos de nós. Nós, na atualidade, estamos tendo, pela primeira vez, desde os tempos que não recordamos mais, lucidez no plano espiritual. A lucidez no plano espiritual é algo novo para nós, devido à própria evolução humana. Através dos tempos, nós vamos ver muita barbárie, o orgulho e o egoísmo, deixando os seus filhos, o ciúme, a inveja, a avareza, a sensualidade, a crueldade na história humana. Isso repercute no mecanismo que Deus criou, pois há um departamento no espírito que nós aqui encarnados conhecemos como mente, porque muitos termos que nós usamos aqui, há outros mais complexos que dividem ainda mais os departamentos do espírito. Nós conhecemos a mente como se fosse algo semelhante ao próprio espírito, e dentro desse mecanismo existe algo divino que não permite que nós nos distanciemos do amor. Toda vez que há essa distância, nós enfermamos. Quando temos mágoa, nós enfermamos. Como muitas vezes nós temos remorso, nós também enfermamos esse departamento. E desequilibra tudo. Desequilibra tudo, porque nós percebemos o espaço e tempo pela mente. Mas devido ao nosso nível evolutivo, precisamos de uma interface, ou interface. Algo que está entre nós e a realidade, à nossa frente. E a matéria dessa interface. O espírito é uma criação divina e a outra criação chamada matéria. E é necessário a matéria para que o espírito se desenvolva, progrida, eduque esse departamento e aprimore esse departamento chamado mente. E essa interface é que faz com que nós percebamos o espaço-tempo à nossa volta, a realidade. Isso depende muito exatamente da matéria que nós nos constituímos a partir da mente. Porque quando Deus nos criou e criou a matéria, estabeleceu uma ligação entre a matéria e o espírito para que ele pudesse compreender as missões que as leis divinas iriam lhe professar, sem cátedras visíveis, nem palavras articuladas. E através dessa ligação com a matéria, nós vamos desenvolvendo, percebendo. Por isso, no princípio dos tempos, o espírito, ele é dependente da matéria. E no primitivismo da evolução do espírito, ele é determinado por essa matéria. Mas como não podemos dizer assim, quando isso começou, nós podemos dizer que nós hoje somos supervisionados e amparados por espíritos que já passaram pela nossa viagem evolutiva, muito mais superiores do que nós, que nos ajudam nesse sentido. E eles manipulam essa matéria para que ela possa nos ensinar
e perceber as leis de Deus. E a percepção é a palavra-chave em tudo que vocês possam imaginar. Para a gente perceber, por conta da nossa evolução muito ainda infantil, nós precisamos ainda dessa matéria para nos ensinar. E ainda somos determinados e muitas vezes dependentes, além do limite plausível do nosso nível evolutivo. E esses espíritos, que podemos chamar de potências espirituais, desde a criação nossa, ele pega essa matéria já manipulada e pega-nos para essa ligação, cumprindo a vontade de Deus, ou seja, cumprindo os desígnios de Deus. E essas potências espirituais, que um dia nós vamos ser essas potências espirituais. Ela começa a transferir nessa matéria programável informações para o espírito ainda em desenvolvimento. Mas é um espírito que não está no nosso nível atual. Chamamos de princípio espiritual. E esse princípio ainda não se reconhece a si mesmo. Não tem noção de si mesmo, como nós temos hoje. E passa a ficar ligado a essas matérias que nós conhecemos como corpo. Nós conhecemos como corpo, o corpo do princípio espiritual, que um dia vai se tornar espírito. E cada corpo tem suas necessidades para transferir para o princípio espiritual conhecimento. Como é que se chama a fruta no Jardim das Delícias lá da Gênesis? Não é o conhecimento, o fruto lá, que Eva e Adão deram uma dentada? Quando eles chegaram nesse nível, que deram uma dentada no fruto, adquiriram conhecimento, desobedeceram uma lei e passaram a conhecer a si mesmo. Eram luz. E de repente eles descobriram que eram ele mesmo. Eles descobriram que tinham um eu, se envergonharam. A partir desse momento simbólico, mas na evolução do princípio espiritual, nós começamos a ter livre arbítrio. Tivemos livre arbítrio, porque Deus disse assim: não toque nisso, não toque naquilo, não toque naquilo lá. Vivíamos por instinto, nos três reinos: no reino mineral, vegetal e animal, que nós conhecemos aqui na Terra. Pode ser que em Júpiter tem outros elementos lá, mas é matéria. E o princípio espiritual em Júpiter, que é um planeta muito mais evoluído, de espíritos muito mais evoluídos, é princípio espiritual, como aqui na Terra. O que diferencia a matéria que eles usam como corpo e percebe o espaço-tempo. E o jardim de delícias é a própria natureza, em que os espíritos, os princípios espirituais vão evoluindo. E essa percepção vai aumentando até um nível que as potências espirituais vão dizer assim: olha, a partir de agora você vai ter conhecimento de si mesmo, da sua individualidade. E a partir desse momento, da sua individualidade, ele passa a registrar memórias na sua mente. Memórias. E essas memórias repercutem na sua estrutura biológica, perispiritual e de equilíbrio dessa força mental. E esse período, desde a criação nossa de espírito até a de espírito ou humanidade, 15 milhões de séculos. Por que nós podemos calcular? Porque é um período que a gente não tem livre-arbítrio, a gente é determinado pela matéria. Então os espíritos podem, nesse período, colocar tudo o que a gente precisa para controlar
uma matéria chamada corpo biológico. A princípio grosseiro, peludo, semelhante a um símio no nosso planeta. Então, a partir desse momento do livre-arbítrio, registros são gravados, e esses registros são expandidos no espaço e tempo por uma força mental. E essa força mental cria um corpo permanente à nossa volta, que chamamos de perispírito. Então a nossa mente, automaticamente, graças a esses 15 milhões de séculos, a gente cria um corpo humano. As potências espirituais fazem uma alteração que não sabemos no espaço e nos coloca a reencarnar em corpos humanos, bem grosseiros, nada perto da beleza que vocês têm hoje, com exceções, lógico. Mas, a partir do momento que a gente tem livre-arbítrio, esse mecanismo é disparado e pode causar efeitos. Então aí a lei de causa e efeito começa a se operar. Porque um gato, um cachorro, eles não têm livre-arbítrio. O livre-arbítrio dele é somente para a sobrevivência. Então ele pode matar um filhote de um camundongo, um gato. Um leão pode matar uma gazela, não há efeito nenhum na lei de Deus. É para a sobrevivência. O livre-arbítrio dele é escolher uma manada de gnus, um bando de leões, escolher aquele que ele acha melhor para derrubar e matar. Mas também, esses registros não é uma lei absoluta, porque um selvagem que tira a vida do outro não pode ser analisado por Deus nas suas consequências como um homem civilizado que tira a vida do outro. Não pode. O erro é o mesmo, mas as consequências são diferentes graças ao nível evolutivo. Então, no princípio do tempo, havia sim o livre-arbítrio e responsabilidade, mas essa responsabilidade não era tão pesada, porque havia muita animalidade, resquício do nosso período no reino animal. Mas isso tem que ser diluído, e os corpos são consequência disso. A cada erro que nós cometemos, nós não lesionamos apenas aquele que fazemos o mal, lesionamos a nós mesmos nessa área da mente, e gera automaticamente um corpo com as consequências desse erro. Também, nas nossas virtudes, no bem que nós fazemos, nós vamos repercutir nesse corpo também. E vai, pouco a pouco, esse corpo espiritual, que chamamos de perispírito, causada pela mente evolutiva do espírito, vai também se modificando, porque ele é consequência das nossas virtudes, mas também recebe as informações dos nossos delitos. Desorganiza a mente. O mal que nós fazemos desorganiza esse mecanismo. Não precisa Deus ter um tribunal lá e dizer assim, olha, para cá e para lá. Não. A própria lei divina já criou esse mecanismo. E essa memória fica guardada para todo sempre. Mas a gente pode acessar essa memória? Pode, quando quiser. Mas tem outras que a gente não vai poder acessar. De tão guardada que ela se encontra. Mas ela se apresenta em forma de efeito no nosso corpo espiritual. E principalmente no lugar em que vamos habitar depois da morte. Então morrer nada mais é do que deixar uma organização material que limita nossas percepções, mas nos ensina também. Apesar do perispírito nos ensinar, o corpo biológico também foi programado para nos ensinar nas nossas relações sociais, na natureza.
nosso planeta Terra foi projetado para isso, para nos ensinar. Ensinar quem? Espíritos teimosos, espíritos que cometeram erros. E esses espíritos são colocados em planetas como o nosso. Eles atrapalhavam outros planetas. Era o mal nos outros planetas. Por mais que você diga assim, mas Edson é bonzinho, ele era mal no outro planeta, ele é bonzinho aqui na Terra, para o nível evolutivo da gente, mas no outro planeta ele é mal. Esses espíritos que atrapalham a evolução dos outros planetas são colocados em planetas como o nosso para espiar. E à medida que ele evolui, ele reencarna para provar. Então, a vida e a morte é um processo de evolução. Nesse nível que nos encontramos. Vai chegar um dia que não vamos precisar mais morrer. Ou seja, morrer o corpo biológico. Ou um corpo qualquer que limita a nossa percepção como espírito. Vai chegar um nível evolutivo que não vamos precisar de reencarnar, nem de usar corpos mais grosseiros. Somente a mente. E vai criar a forma que você quiser. Nem sabemos como é essa forma, porque a humanidade é um nível evolutivo. Depois da humanidade vem a genitude. Como é a genitude? Cabeça, tronco e membros? Não sei. Mas até lá é o humanoide mesmo. É o humanoide. Mas o espírito chega a esse nível, pode acessar sua memória espiritual, se quiser. Mas me digam, vocês que estão aqui comigo, Vivinhos da Silva, a não ser que eu esteja vendo desencarnado e minha mediunidade de vidência se aflorou aqui de repente. O que interessa para vocês saberem como foi que vocês deram, lembrar de como vocês deram os primeiros passos. Quem se lembra aqui quando deu o primeiro passo? Ou nasceram andando? Alguém nasceu andando? Todo mundo tem certeza que não nasceu andando. Mas alguém se lembra aqui? Ninguém lembra. É importante isso. Importante é que você sabe andar. Então tem coisas que do espírito, para que eu quero saber o que importa que eu sou hoje. E olha, no nível que a gente está hoje, é bom a gente deixar o passado para trás. Porque se a gente reviver esse passado, que está guardado, desarmoniza a mente. Desarmoniza, porque a mente também tem seus departamentos. Inconsciente, subconsciente e o consciente é o que estamos vendo aqui, estamos percebendo. E olhe lá, alguns psicanalistas aí dizem que é só 5%. Quem tiver muita lucidez, porque eu mesmo acho que eu tenho 0,000 de lucidez da realidade. Mas 5%, 95% a gente não tem clareza, mas ele nos domina. Esses 95% é o que nos domina. Como um iceberg tem a pontinha do lado de fora, a parte de baixo do iceberg está mergulhada no oceano, é o subconsciente. E o oceano é a consciência. Então sube o iceberg. Então a gente só sabe de 5% que está lá em cima. E olhe lá como eu falei. Então, como a morte é um dilema e um mistério para muita gente, o Espiritismo veio nos dizer muitas coisas sobre a vida futura. Porque a gente não morre. A gente, o eu, que morre é o corpo biológico. Eu tenho alguns parentes que determinaram, estão acima de Deus e determinaram que eu vou para o inferno depois da morte. Eles estão acima de Deus. Eu já conversei muitas vezes com Deus e ele disse: não, nem se preocupe. O que importa é que eu pense, não que os outros pensam. E muitas vezes a morte para ele é uma coisa meio dolorosa, porque só tem 2 lugares para ir. E a gente espírita tem inúmeras moradas para a gente. Veja só, a vantagem de ser espírita, né? Tem muito para a gente ir, mas eles,
tudo, respeito às crenças, respeito. Só tem dois lugares, céu e inferno. E tem outra coisa, viu? Para onde for, não sai mais não. E a gente sai, olha, que crença maravilhosa. E não é do Espiritismo, é de Jesus. Há muitas moradas na casa do meu pai. E nenhuma das minhas ovelhas, nenhuma, que meu pai me confiou, irá se perder. Como é que pode se jogar num lugar e nunca mais sair, por exemplo, do inferno? Ainda tem umas escalazinhas, né? Tem um tal de passar uma temporada, né? Até o meio do juízo final, né? Purgatório. Tem um tal de um limbo aí, né? Também aumentou uma coisinha, né? Mas a gente tem uma vantagem, a gente tem lugar para ir, viu, gente? Eu me lembro do Espírito Eusébio, no livro No Mundo Maior, do André Luiz, sobre a morte, sobre a vida no mundo espiritual. Ele diz assim: o lavrador vai respirar o ar do campo que ele semeou. Veja só, que frase extremamente filosófica e sábia. Aqui na terra, nós estamos como um lavrador. No plano espiritual também continuamos a ser lavradores. Mas aqui na terra, após a morte, nós vamos levar a memória dessa vida, porque é os 5%. O resto está guardado por vontade de Deus. A lei de Deus fez a gente assim, guardar. Toda vez que sobe essa memória e não estamos preparados esses 5%, e esse oceano está poluído de caixinha de plástico, de microplástico, que são as nossas sombras. Nossa consciência está cheia de poluição dos nossos erros do passado. Imagina essa sujeira aí do consciente. Ele doida, enlouquece. Então esse 5% é para a gente ter respiro. É misericórdia de Deus. A parte de baixo, nesse nível que nós encontramos, deixa ela lá. Deixa ela vir com o tempo. Quando nós desencarnarmos, vamos ter memória desse período dos 5%. Vamos nos lembrar dessa vida. É imediata essa lembrança? Não. É aos pouquinhos. Tem gente que vai levar algumas horas, outros algumas semanas, meses e outros anos. E alguns nem isso não conseguiram vir para outra encarnação sem ter noção que passou pelo plano espiritual, pelas enfermidades, ou melhor, pelo campo que ele semeou. Porque o campo que a gente semeia aqui é onde vamos estar no mundo espiritual. Você faz o mal, assassina, rouba, então você semeou esse campo. Se desencarnar, você vai morar com esses elementos, igual a você, semelhante a você. Aqui você tem poder econômico, político, social, etc. Lá você vai viver com os seus semelhantes. O campo que você semeou no plano espiritual. Aí, imagine você viver com pessoas igual a você. Assassinos, cruéis, corruptos. Um querendo estar sendo melhor do que o outro. Ou talvez você desencarne e vá para um lugar onde as pessoas se abraçam, né? Querem fazer o bem. Mas foi o que você semeou. Ser o lavrador. Não é Deus o lavrador. Deus nos doa a terra para a gente semear o que quiser, à vontade. Agora a colheita é obrigatória. Então desencarnamos e lembramos da nossa vida anterior, da existência anterior. E essa lembrança pode nos desequilibrar. E muitas vezes ocorre isso. E o apego às coisas aqui do mundo pode nos fazer não perceber melhor a vantagem de estarmos no plano espiritual. Porque o corpo físico, para muitos espíritos, é uma prisão. Então ele vai se sentir melhor depois da morte. Quem perdeu aquela prisão vai poder ter outras percepções.
Porque você tirou um limitador das suas percepções e está com outro menos limitado. Limitado sim, porque sempre pela sua mente, mas menos do que um corpo biológico. Você vê as cores diferentes. Você vê através da sua própria mente. A lembrança muitas vezes vem como nós lembramos aqui encarnados, com a imaginação, né? Vocês estão lembrando aí do que comeram na janta, se jantaram? Mas em alguns espíritos ela vem em tela viva, como se você estivesse no ambiente. A lembrança dele não é como uma imaginação, e sim como você estivesse dentro de um ambiente, né, virtual, criado pela sua própria mente, e vivendo e sentindo aquele momento. Veja a capacidade, a faculdade do Espírito, né? E o que nos limita é o nosso nível evolutivo. Então, é importante que a gente evolua. E a gente não evolui, o Zé hoje está na minha memória, não evolui sem a ajuda dos espíritos superiores, não. Só evoluímos hoje, atualmente, com a ajuda dos espíritos superiores. Eu tenho um espírito superior que me ajuda muito. Eu aconselho que vocês também seguirem por ele. Jesus é um espírito superior que me ajuda muito. Fora os outros abaixo dele, né? Tem um carro. Mas a gente prefere a opinião de um homem, de um mundo de expiações e provas, que a gente acredita que é o nosso guia modelo, que vive para esse homem, ou que vive para um objeto, uma joia, ou uma obra de arte, que não terminou. Ah, eu não queria morrer não, porque terminou. Os espíritos vão dizer assim, mas termina então. Intua alguém para terminar a sua obra. Aí vai lá intuir alguém para terminar. Ou termina no plano espiritual. Ou você queria pintar uma obra para satisfazer o seu ego, ou você estava trabalhando pela arte. Muitos cientistas reencarnam aqui, morrem subitamente antes de terminar seu trabalho. Não tem problema não. Tem pessoas aqui que vão concluir o seu trabalho. Basta você trabalhar de lá para cá. Ele ainda continua com a lembrança do seu trabalho. Ele desencarna e ele se lembra da necessidade do seu trabalho. Tem espíritos que são missionários, deixam um legado, mas no decorrer do tempo o pessoal desvia. Isso na religião, na ciência, na filosofia. Desvia. Aí lá sabe dos fogos, estão desviando da missão. Se eu deixasse aqui há 200 anos atrás, estão começando a desviar. Não tem nada não, vou reencarnar. Ou manda outros reencarnarem para colocar, ajustar novamente. Mas ele não se esquece. Está guardado, está registrado. E quanto mais lembranças boas nós acumularmos aqui nesse, vou colocar aqui na cabeça, mas não sei nem se a mente é aqui na cabeça, certo? Mas eu sei que o cérebro é a nossa interface para a nossa memória, o cérebro biológico. É a interface para a memória da alma, que podemos acessar. Nós treinamos para a morte, nós treinamos para a morte. Toda vez que a gente dorme, estamos treinando para a morte. Se desprende do corpo, não totalmente, temporariamente, e guarda a lembrança no plano espiritual da nossa vida atual do corpo. E quando volta, infelizmente, nosso cérebro não consegue suportar os dois ambientes, o espiritual, o cérebro biológico, não consegue. E tem mais, gente, muitos espíritos têm uma lembrança no mundo espiritual, tem uma memória espiritual, quando desprendido pelo sono, e tem outra do cérebro no mundo físico, isso na mente, mas ligado ao cérebro. E às vezes os interesses no mundo espiritual não tem nada a ver com a memória quando estamos encarnados. Ele não tem nenhum interesse. Mas quando volta para o corpo, volta os interesses do mundo material. Volta os interesses. Por isso que muitos espíritos vão desencarnar e vão rir
rir da sua vida. Não rir das coisas que ele se apegou, do tempo que ele perdeu. Mas, meu Deus, eu gostava disso aqui, ó. Hoje não gosto mais. Você andava de rosa, porque rosa dá sorte. Mas dá quantas rosas, né? Eu andava de rosa, porque me dava sorte. Aí desencarna lá, a sorte não existe. O que existe é isso aqui. Aí começa a rir dele mesmo. Né? Um objeto. No mundo de regeneração. No mundo de regeneração. Propriamente dito, quando chegar, vai ser habitado pelos espíritos que estão habitando hoje, na sua grande maioria. Há espíritos que desencarnam, chegam lá com a memória da vida anterior, mas quando vislumbra o mundo espiritual e ele percebe a verdade, ele deixa tudo aquilo para trás. Deixa mesmo para trás. Como eu falei no princípio aqui, a lucidez no plano espiritual é coisa nova para a gente. Mas a maioria de nós vamos ter lucidez no plano espiritual. Porque não estamos vendo mais a convivência humana parecida com a de 200, 300 anos atrás. A gente deixou de fazer guerras mundiais há pouco tempo. Não faz nem 100 anos ainda. Mas temos uma união de civilizações, de povos. É perfeita? Não. Mas no passado a gente invadiu um país assim por nada. Eu quero invadir, pronto, acabou. Hoje não, ninguém. Quem fizer isso já, os outros povos vão em cima. Isso é uma evolução que vai, claro, se aperfeiçoando com o tempo. Porque os espíritos desencarnam, levam a memória podre de uma vida fútil, chega lá e descobre e está lúcido. Fiz tudo errado. Agora eu sei como fazer certo. Na próxima reencarnação já vem com outros arquivos, porque a gente não evolui só no plano material, a gente evolui no plano espiritual. E essa lucidez nova que estamos vivenciando hoje vai facilitar mais ainda essa nova reencarnação com modificações. Basta ler as obras da igreja, faculdades, treinamento para médico, para isso, para aquilo, sempre progressiva essa intelectualidade. Então, objetos, pessoas, da quais a gente se prende demais, chega no plano espiritual e descobre que a alma gêmea estava lá, brigou. Teve uma mulher que ela cometeu suicídio porque o marido traía ela. Cometeu suicídio. Aí ficou revoltada no plano espiritual. Revoltada com aquilo. Sofreu o pão que alguma coisa ruim amassou por conta do suicídio. Se recuperou, sofreu bastante. Quando voltou lá, reencontrou o marido, que era bonito, parecia comigo assim. Mas encontrou o marido 60 anos depois. Teve um AVC em cima de uma cama, velho, com a boca troncha. Quando ele olhou assim, esse é o cara que eu me matei. Veja só, eu tenho que rever o meu ponto de vista sobre beleza. As paixões. Ele olhou assim, não acredito, nunca mais eu vou me suicidar por conta de uma coisa dessa. Já foi um aprendizado. Isso conta o Divaldo Franco de uma maneira muito mais profunda desse episódio. Porque nós nos arrependemos a cada reencarnação de alguma coisa. E a cada arrependimento a gente vai evoluindo. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, dando uma instrução sobre essa questão da evolução. O Espírito Lázaro diz assim: vocês evoluem muito lentamente, mas estão melhores do que há 100 anos atrás. Tem jeito, a gente vai evoluir mais lento, mais rápido. Aconselho mais rápido. Porque se a gente adia a modificação, na próxima encarnação a gente vem com menos recursos. Porque o que nos impede que
que é uma vida boa, o que é que impede a gente evoluir? Casa, comida, cônjuge, dinheiro e poder social. Aí a gente se acomoda, não quer evoluir, não, já tem tudo, já quer estudar. Aí na outra encarnação você tem que evoluir, meu filho. Aí vem pobre, com poucos recursos, da indumentária física, limitação do cérebro para que ele não tenha, é um TDAH, é uma síndrome qualquer, para que valorize. Isso tudo é lembrança, tudo é registro. Podemos lembrar das outras vidas? Podemos, mas se tiver utilidade e interesse para o espírito. Como eu falei aqui, o nosso arquivo mental não é muito limpo. E não suportamos os recursos dessa lembrança do consciente. Basta a gente ler o livro Nosso Lar. Quem já leu o Nosso Lar aqui? Agora, se eu dissesse, quem já assistiu o filme? Muito mais gente, né? Mas é melhor vocês lerem o livro. Ensina demais. Não só o livro, mas a coleção inteira. Vocês se lembram de Dona Laura? Dona Laura tinha uma casa lá, era o marido. Uma casa. Uma santa. André Luiz via ela como uma santa. E eu, quando li o livro também, essa mulher é uma santa. Se eu fosse católico, eu dizia Santa Laura. Dos ex-suicidas, né? Que André Luiz era ex-suicida. E Dona Laura vivia com o marido, os filhos lá no plano espiritual, na cola do Nosso Lar, tem casas. Algumas pessoas, quando trabalham, ganham o benefício, depois de um certo tempo, de ter um lar, uma casa mesmo. Como eu tenho uma casa aqui. E moravam nessa casa, feliz da vida. Tinha uma filha aqui encarnada ainda, passava pelo processo de evolução. Abrigou o espírito André Luiz, como se fosse um filho. E eles têm relações espirituais que não foi descrita no livro, mas fica claro que eles têm. Mas André Luiz não se lembrava. André Luiz não se lembrava também do ministro Clarencio. Esse velhinho eu conheço de algum lugar, uma simpatia. Teve outro ministro também que ele, de onde eu conheço ele, porque está na memória guardada. Se ele lembrar, pode ser que exploda algum desequilíbrio. Aí Dona Laura, feliz da vida, de repente, ela e o marido começaram a ter pesadelos. Perturbação. Olha, só sabe que é uma perturbação mental quem tem. Só sabe uma perturbação mental quem tem. Porque não é substancializada. É algo que você procura e não acha. Um vazio existencial, uma depressão, uma síndrome. Você não dorme. No mundo espiritual, mas Nosso Lar tem que dormir. Às vezes demora um pouquinho mais, mas tem que pelo menos repousar. Mesmo que não durma, precisa repousar. O governador obriga todos a tirarem folga. Todos os trabalhadores da colônia. Só quem não tira ele. Até os ministros. Porque é um nível evolutivo que ainda necessita desse tranquilizante mental. Então, Dona Laura ficou perturbada. Aí procurou ajuda. E um ministro amigo. A ministra vai no setor tal, que eles vão me ajudar. Magnetizaram a mente dela e foram lá no arquivo, nos porões do arquivo dela, analisaram e depois entregaram o relatório para ela. O que quer dizer isso, gente? Um relatório dos 300 anos das últimas existências. Quer dizer, nem tudo que a gente vai lembrar no plano espiritual é possível. É possível. Por uma lei divina, e vou mostrar para vocês onde vocês vão encontrar. É algo natural. Então eles leram, Dona Laura e o esposo, leram para ver se preparando essa memória. E a coisa não era boa. Não era boa. Porque ela reviveu lá nas páginas. Depois de alguns meses e anos, foi para outro setor, depois que ele estudar aquela lembrança escrita. Aí
magnetizada para que a memória saísse do subconsciente e fosse para o consciente dela. Aí ela iria reviver essa memória. Ela não suportou. Ela já não estava suportando o desequilíbrio desse impacto, dessas vibrações na memória do consciente. Mas ela não sabia de onde vinha. Vinha dela mesma. Quando ele veio para o consciente, aí aparece como uma tela na mente dela. Ela disse: não tenho mais paz, o marido também. Qual a solução? Reencarnar. Para reparar, o eu não está descrito na obra, mas foi tão grave. Ela só ia encontrar paz se reencarnasse e reparasse aquela vida. E assim eu fiz. O marido foi primeiro e ela iria reencarnar depois para iniciar uma nova família, uma nova experiência para a reparação de seus atos. Nem tudo nós podemos acessar. Tanto que limitado 300 anos, porque mais para trás não pode. Ela não tem suporte para lembrar. Porque quanto mais a gente evolui, mais a gente se sensibiliza com o mal que a gente fez no passado. Todo erro vai ter que ser reparado, mas no momento adequado. No nível ação e reação, o Espírito vai dizer que no plano espiritual, à medida que a gente vai trabalhando no bem, vai desenvolvendo a mente altruísta, cumpre seu trabalho com dever, isso vai alterando o seu estado mental. E as memórias delituosas do nosso passado vão sendo jogadas para o consciente naturalmente, proporcional ao seu nível evolutivo. E essas que vão naturalmente, espontaneamente, sem magnetizar, sem nada, pelo bem que você faz no plano espiritual, elas são plausíveis e dá para a gente aguentar. Aí vem essa memória e a gente se lembra que tem que reparar essa memória. As memórias dos males que nós cometemos no passado. É natural, isso vai acontecer. André Luiz, ou foi Lízias, ou foi Tobias, disse a ele: André Luiz, você vai fazer grandes feitos aqui, grandes trabalhos. Você tem um grande amparo aqui, como ele fez, né? Mas esse seu suicídio só reencarnando. Você vai precisar reencarnar, precisa reparar. Porque mesmo você cometendo mal a alguém, se alguém lhe perdoar, você não está livre. Porque você diminui o remorso quando alguém lhe perdoa. Mas, conforme no livro Evolução em 2 Mundos, vai ficar resíduos mentais desse mal que você fez. Mesmo que a pessoa tenha lhe perdoado, diminui, mas fica os resíduos. E precisa reencarnar para reparar a nossa mente, esse nosso arquivo. Então, a lembrança das existências pretéritas, quanto mais a gente desenvolve o bem, o amor e as virtudes em geral, elas são diluídas no oceano da nossa consciência, diluída dentro do bem que a gente vai acumulando e repercute menos no nosso estado mental, no plano espiritual. Não é à toa que Jesus pediu aos discípulos que se amassem uns aos outros como eu vos amei, porque é remédio. Infelizmente, nosso nível evolutivo não compreende bem. Ainda temos impulsos que têm que ser dominados e domesticados. Mas só a caridade e o bem vai proporcionar isso, porque é um hábito que não desenvolvemos ainda. A solidariedade. Solidariedade é a chave para a gente acelerar. Queremos acelerar nosso progresso? Solidariedade. Novamente o Espírito Eusébio no mundo maior, na obra do Espírito André Luiz, psicografia do Médio Francisco de Xavier. Por isso, desejo a todos vocês que guardem boas memórias dessa vida, para que vocês possam respirar no plano espiritual
o ar do campo que vocês semearam aqui nessa experiência reencarnatória. Muita paz a todos.